Como vai, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. A respeito de hibridismo, nós já falamos algumas vezes aqui no canal e tornaremos a falar algumas vezes ainda, porque isto é gravíssimo, que está para acontecer e, na realidade, na minha opinião, já está acontecendo no submundo da ciência. Nós temos 3 tipos de comportamento humano, pelo menos, em relação a esse tema. Aqueles que entendem o que está acontecendo e têm isso fundado na ciência, não estão fundados em achismo, o qual eu acredito que a maioria dos que me seguem já estão, nesse tipo de pessoas. Nós temos aqueles que são totalmente ignorantes a respeito do tema, nem sabem que existe ou acham que são mera ficção. E nós temos aqueles que já ouviram falar, mas têm um nível muito raso de conhecimento e duvidam. Bem, aqui nós temos uma reportagem falando, uma reportagem da revista Muito Interessante, falando assim mutaremos nos próximos séculos, os humanos do futuro. E aí eles mostram aqui o que seriam para eles os humanos do futuro. Isso aqui está na página, deixe-me ver aqui, na página 28, se eu não me engano, desta revista aqui. A página 26, desculpe. Isso aqui é tudo menos um ser humano, nem do presente e nem do futuro. Isso aqui não é humano. Vocês notem aqui que ele tem não só uma mistura genética híbrida, como ele também tem tecnologia. Veja só aqui no braço dele, no antebraço. Veja no olho aqui, nós podemos perceber que não é um olho natural. Esse aqui, E esse nós percebemos que é um olho natural, mas hibridizado. Claro que isso aqui é apenas um desenho, isso não é algo fático ainda, mas quem está duvidando é por mera ignorância. Vamos ver a matéria, o que diz, já traduzida para o português, na revista Muito Interessante. Como serão os humanos do futuro? Que serão tudo menos humanos. Aqueles que se mantiverem humanos definitivamente, estes sim acabarão como nos dias de Noé, passando para a próxima fase. Diz assim, não somos estranhos à evolução. Ainda podemos experimentar mudanças que nos permitem continuar nos adaptando ao meio ambiente. Claro, nossa espécie é a única que potencializa o processo com implantes e ajustes genéticos. Veja que isso é um pensamento, o pensamento da evolução, de que o ser humano veio da ameba, se transformou num peixe, ou seja lá o que for, passou pelo macaco e virou um ser humano. Esse pensamento ele está totalmente conectado também com a ideologia do progressismo, ou seja, da história linear, uma história que segue uma linha progredindo indefinidamente, como se não houvesse limites para o ser humano, diferente do pensamento da história circular, onde ela se repete e onde nós estaríamos prestes a viver novamente os tempos de Noé, em que isto aqui já teria existido e isto aqui tornará a ser extinto. Mas o pensamento progressista acredita que nós vamos evoluir como espécie, como se isso fosse uma evolução e não a extinção de uma espécie, caso se concretizasse. Então diz assim, por exemplo, no seu clássico trabalho O Homem Mutante, o popularizador da ciência Robert Clark garante que no futuro seremos macrocefálicos. O tamanho da nossa cabeça será maior, porque ele avisa, teremos um cérebro maior, com testa mais larga e camadas corticais. E não será a única mudança anatômica que será observada em pelo menos uma parte de nossos descendentes. Aqui eles já estão preparando uma outra programação preditiva que vem sendo colocada nos filmes, que é essa história aí de que os ETs são pessoas evoluídas do futuro que voltaram no tempo. Então esses cérebros maiores, esses aliens que eles mostram nos filmes, eles querem dizer que são pessoas que vieram do futuro, um absurdo completo, uma loucura completa. Mas eles estão preparando as pessoas para isso, dizendo nós vamos evoluir a esse ponto, termos cérebro maior, testa mais larga e camadas corticais.
Muitos pesquisadores concordam que os humanos do futuro provavelmente carecem de certas estruturas corporais que perderam sua função, ou seja, corpos esqueléticos, cabeças gigantes, e hoje causam mais problemas do que os resolvem. Pode ser o caso das amígdalas. Aqui eles citam as amígdalas, mas eles estão querendo chegar aonde? Na ideia do corpo esquelético, que é o que eles mostram, né, que esses seres teriam. Segundo a conjectura de Clarke, né, que vão dividir o destino com as camadas estruturais vestigiais do nosso corpo, os dentes do siso, o cóccix, que seria o último legado de uma cauda primitiva. Então aqui eles estão querendo dizer que o osso do cóccix é um pedaço do rabo, né, como se nós tivéssemos vindo do macaco, ou, né, conforme a teoria dos deuses astronautas, que os deuses astronautas teriam nos pegado como macacos, misturado o nosso DNA com o deles e criado, então, o Homo sapiens sapiens. Então, fala aqui do apêndice, uma peculiaridade mais típica de herbívoros, né, que morrerá. O relógio biológico do Homo sapiens também não é imune a adaptações e, em algumas décadas, provavelmente passará por transformações radicais. O antropólogo evolucionário Cadel Last, do Global Brain Institute, isso aqui é importante que vocês estudem, é claro sobre isso. A neurotecnologia, pessoal, está transformando o mundo. Isso aqui não é ficção científica. Em um estudo publicado na revista Current Aging Science, esse pesquisador argumenta que até 2050 os humanos viverão cerca de 40 anos a mais do que hoje. Essa história que eles estão prometendo de vida eterna, de longevismo, o que é o longevismo? É viver mais, e que teremos menos filhos e em idades muito mais avançadas. É o sonho aí de todo progressista, né? Ou não ter filhos ou ter menos, né? Para curtir essa vida miserável. E aí ter filhos em idade muito mais avançada. É ficção. É um processo que será acompanhado por um aumento da capacidade cerebral. Tudo promessas vazias, promessas falsas. Virá esse tipo de coisa, virá certamente. A neurociência trará algumas alterações genéticas nas pessoas, mas são promessas vazias de longevismo. Alguns prometem até vida eterna e alta capacidade cerebral. É como que fosse a tentação de Adão e Eva. Você viverá para sempre, será inteligente, conhecerá os segredos do bem e do mal como Deus, né? Então é a mesma promessa, mais uma vez a mesma promessa. No entanto, alguns especialistas desprezam esse processo evolutivo natural, pois apontam ele será significativamente interferido pela tecnologia, o que permitirá o nascimento de super-homens projetistas construídos em laboratório. Seremos mestres de nossa própria evolução. Olha só que bonito. Além do mais, estamos manipulando isso há muito tempo, aqui eles confessam. Com isso em mente, é óbvio, né? Só não sai a público. Com isso em mente, a ideia de que em um futuro não muito distante a Terra será povoada por homens biônicos, que não parece tão quimérica, ou seja, não é... O que é quimérico? A quimera é justamente a mistura do leão, do escorpião e do... Me foge aqui o outro animal, né, que ficou conhecido como quimera, que era a mistura de hibridismo entre animais. Né? Então eles dizem assim, um futuro com homens biônicos não será tão quimérico, ou seja, será verdadeiro, acontecerá. Na verdade, marca-passos, diferentes tipos de próteses e até implantes oculares e cerebrais já fazem parte da vida de muitas pessoas, verdade. Porém, no entanto, todavia e contudo, atualmente, enquanto as pessoas usam esse tipo de prótese, elas não perderam ainda a sua humanidade. É como quando usam um computador, elas estão aumentando a capacidade de estudar, de alcançar conhecimento, mas ainda são humanas, ainda não implantaram nada que interfira na sua capacidade neural, no seu livre-arbítrio e nem alteraram o seu DNA para deixarem de ser humanos. Isso aqui não é o futuro dos humanos. Isso aqui é outra coisa, mas não humanos. O processo, em teoria, culminará com os pós-humanos, ou seja, eles estão dizendo aqui que os humanos deixarão de existir. Haverá um pós-humano. Não acontecerá. Eles vão criar isso aí, mas não substituirá o ser humano.
embora que o ser humano vai ser mais raro do que o ouro de Ofir no futuro. Manifestamente superiores em todos os sentidos a qualquer gênio atual. Deste ponto de vista, o futuro do homem será caracterizado por técnicas como a clonagem, a manipulação genética e a implantação de dispositivos eletrônicos em nosso corpo. Fato, tudo isso aqui é fato. O ser humano já é passível de clonagem. Quem não conhece a clonagem da ovelha Dolly, quem não sabe da manipulação genética que o cientista chinês confessou ter feito com as meninas com as quais ele teria feito a edição genética, retirando a possibilidade delas contraírem HIV, e a implantação de dispositivos eletrônicos em nosso corpo, já falei para vocês do Neuralink. Tudo isso aqui é fato científico, tá, pessoal? Então, Kevin Warwick, professor de cibernética na Universidade de Reading, passou das palavras às ações e teve um dispositivo subcutâneo, ou seja, abaixo da pele, inserido, com o qual ele poderia interagir com computadores. Eles querem fazer isso diretamente no seu cérebro. Mais informações sobre o assunto você vê no número tal. Tudo bem, isso aqui é uma repetição de coisas que nós já tratamos en passant e cada vez nós nos aprofundaremos mais, porque isso aqui representa, o conhecimento disso representará uma escolha fatal na vida das pessoas. A maioria ignora as consequências espirituais disso aqui. Então nós não podemos ser ignorantes. Aquele que resistir até o fim terá então a coroa da vida. 3 anos e meio. Vamos lá, Ray Kurzweil e o mundo que nos espera. Quem é Ray Kurzweil? Isso aqui não é um qualquer. Ele é um engenheiro-chefe da Google. Ele é um futurólogo, é um super inventor. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia a respeito disso, eu nunca falarei aqui, de onde essas pessoas buscam essas invenções. Vocês acham que isso aqui é fruto da mente humana? Vocês acham que isso aqui é um planejamento humano, acabar com a humanidade? Vocês não têm ideia de onde eles estão buscando essas ciências ocultas. Então diz assim a matéria: a singularidade está próxima. Isso aqui é uma maneira deles rirem do ser humano, que acredita na Bíblia, porque muitas pessoas carregam, são colocadas assim naqueles filmes, de escarnecimento do cristianismo, dizendo o fim está próximo, o apocalipse está próximo. Então eles dizem assim, a singularidade está próxima, porque sim, a singularidade será a grande virada, onde o ser humano então passará a ser dominado pela sua própria criação. O que é a singularidade? Para quem está caindo de paraquedas, aqui no canal, a singularidade é o momento em que as máquinas vão suplantar o ser humano, porque elas vão sim ganhar fôlego. Elas vão ganhar fôlego, elas vão ganhar uma capacidade própria de decidir, e ai daquele que não se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, da imagem da inteligência artificial. Quem chega em frente à sua casa em um bairro tranquilo de Boston, logo imagina que lá dentro irá encontrar cenários futuristas, painéis imensos de monitores e engenhocas eletrônicas que materializam todas as previsões dos melhores escritores de ficção científica. Um doce engano. A casa de Ray Kurzweil não é, como dizem, a casa de Bill Gates, toda administrada por um computador central. Todos eles estão em conluio, tá, pessoal? Todos têm um só pensamento: dar fôlego à besta. O CEO aposentado da Microsoft, aliás, é um de seus fãs mais ardorosos, ou seja, Bill Gates é fã de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil está buscando nada mais, nada menos do que a imortalidade, tá, pessoal? E ele começou nessa busca depois do falecimento do pai dele. Isso não é brincadeira. São pessoas extremamente poderosas em busca disso. Ah, mas isso não é ruim, não é? Essa é a mesma promessa aí que foi feita alegoricamente, se alguns preferirem, para Adão e Eva. Coma e você jamais morrerá. Coma do fruto proibido. Kurzweil oferece um olhar único para um futuro no qual as capacidades do computador e da espécie que o criou ficarão ainda mais próximas uma da outra. Ou seja, a capacidade do computador e do ser humano, que criou o computador, ficará mais próximo. Não, o computador ele suplantará a capacidade humana em vários aspectos.
Ele tem uma bela casa de 3 andares e com muitos enfeites nas mesas, nichos nas paredes e também algumas antiguidades. Por ali vê-se pouco do que há dentro da mente desse homem respeitado por suas previsões aparentemente mirabolantes. Sim, eu tenho ciência de como é mirabolante falar destes temas, embora mesmo que eu esteja fundado em artigos, né, de revistas científicas. Imagine ele, então, né, que apresenta esses temas 20, 30 anos antes de acontecer, quando é algo totalmente ainda quimérico, utilizando a palavra que foi utilizada anteriormente. Mas as pessoas comuns, as pessoas ignorantes, as pessoas simples, elas consideram isso mirabolante. Mas pessoas como Bill Gates, pessoas que têm uma genialidade um pouco fora do normal, compreendem exatamente para onde as coisas estão se encaminhando. E alguns estão lutando para que isso realmente se dê. Eles realmente querem que isso aconteça, porque eles trabalham aí para certas entidades, as quais eu não vou mencionar aqui não. Enfim, com um sorriso cordial, sou recebido por Kurzweil, diz aqui o repórter. Vamos pular aqui esse blá 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 meloso, né, de um repórter ignorante. Diz assim, que em 2029 a humanidade será... Só aqui. A humanidade terá os recursos de inteligência artificial necessários para que as máquinas atinjam a inteligência humana, inclusive a inteligência emocional. Quem não assistiu Ex Machina não sabe o quanto isso aqui é realmente fático, a inteligência emocional, que a máquina evidentemente vai adquirir de forma artificial, não será algo verdadeiro. Naquele filme eles mostram a capacidade da máquina simular emoções e até mesmo iludir as pessoas, né? Porque ele sabe como tocar as cordas da mente humana, como tocar a música que o ser humano dança, as cordas do medo, as cordas do amor, as cordas do ódio. Né? Então, imagine um computador conseguindo simular emoções que levem o ser humano ao extremo. E é isso que eles querem alcançar também, não apenas inteligência matemática, capacidade de desenvolver cálculos, criar estruturas, não, inteligência emocional, capaz de simular a emoção humana. Então, a era das máquinas espirituais, que o senhor usou pela primeira vez o termo singularidade. Em linhas gerais, o que é singularidade tecnológica? Eu já resumi para vocês, mas ele acredita então nas máquinas espirituais. Dar fôlego a essa besta tecnológica. Né? É mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer, a inteligência emocional. Então, chegaremos a um tempo em que a inteligência dos computadores superará a nossa. Ele diz, o Kurzweil diz, não tenha dúvida disso. Óbvio que vai superar, óbvio. O Kasparov já perdeu no xadrez de um computador há muito tempo. Mas aquilo lá foi fraudado e tal. Tudo bem, pode ser que naquele momento tenha sido fraudado, não sei, mas agora não há como um ser humano vencer um computador num jogo de xadrez. O computador, por mais simples que seja, desses fabricados atualmente, vencem o ser humano mais inteligente no xadrez. Não é possível mais. Então, em muitas coisas, o computador já superou o ser humano. Uma das fases do luto, né, é a negação. Muitas pessoas ainda continuam negando. Não, o ser humano vai superar e tal. Não, o ser humano ele vai chegar a um ponto em que ele vai dizer assim, quem poderá pelejar contra essa besta tecnológica? Ninguém poderá, as pessoas vão acreditar. Né? E apenas mesmo uma intervenção divina vai poder salvar o ser humano da sua própria ignorância. A palavra singularidade é uma metáfora para explicar então esse fenômeno, né, de ultrapassagem, né, quando a máquina ultrapassar o ser humano em todos os aspectos. Em muitos ela já ultrapassou. Aqui ela fala dos gadgets, Kindle, iPad, etc., né, que o ser humano já usa. E, na verdade, tudo isso aqui que a gente está usando, o Google, todos os navegadores, esses vídeos que a gente grava, tudo isso aqui alimenta a inteligência artificial, né, que é a própria rede
e a rede de internet acaba sendo uma super rede neural computacional, tudo isso aqui está alimentando as máquinas com informação. São informações de um nível tão grande que elas não conseguem processar tudo ao mesmo tempo de forma ordenada. Mas chegará um momento, dizem que será criado um computador quântico. Eu ouso dizer que algo até mais avançado do que o computador quântico virá quando for misturado o ferro das máquinas com o barro do corpo humano, ou seja, a rede neural humana com a rede neural da internet. Aí sim nós veremos uma organização de todo esse pensamento humano concentrado num único, não diria num único ponto, mas capaz de processar algo que seria capaz de processar toda a informação que nós temos alimentado, tudo isso aí. Então, pessoal, no mais aqui é uma repetição de muitas coisas que nós já falamos. O que eu queria trazer para vocês de fato era isso aqui. Não pensem que isso aqui é brincadeira, pessoal, não pensem que isso aqui é ficção científica. Eu tenho simplesmente pena de quem acredita que isso aqui não vai se concretizar, porque essas pessoas estarão mais fragilizadas, mais despreparadas. O medo, ele faz as pessoas negarem a realidade, isso é fato. Mas nós aqui não douramos a pílula, nem aqui, nem nunca fizemos nos 10 anos que nós estamos aí nas redes, e não vai ser agora. Eu quero aí deixar como legado, quando eu partir desse mundo, algumas pessoas que possam dizer na eternidade que tiveram talvez a capacidade de compreender um pouco do que vinha através do trabalhinho aí que a gente tem feito, que eu acho que tem lá a sua importância. Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.